sou a Maristela do cursinho. Estou aqui para dar boas-vindas à professora Maria Lúcia, porque ela cedeu uma oportunidade, né, para a gente ter uma grande aula de sociologia. Eu já estou aqui apresentando um slide, é sobre os processos de socialização e criação do indivíduo, uma aula super importante. É muito bom a gente aproveitar a professora que a gente tem, porque ela não é só professora de sociologia, ela já falou aqui que fez história, fez letras, jornalismo. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Mas, enfim, pessoal, aproveitem bastante toda a oportunidade que tem, que a professora que vocês têm, tirem dúvidas, façam bastante perguntas no chat e o Mickey estão à disposição. Qual pergunta se quiser. E é isso. Nada. Senão eu vou passar lá. Você pode começar, fica à vontade, seja bem-vinda e obrigada pela participação. Eu que agradeço. Meu nome é Silvana, tá? Por quê? Eu tive que sair de casa. Ok, Silvana. Porque tem obras do lado da minha casa e o barulho é ensurdecedor. Então, eu tive que vir na casa da minha amiga, que é a Maria Lúcia, para poder dar essa aula, porque o barulho, eles estão quebrando uma parede. Então, imaginem conseguir dar aula, falar com vocês, e de fundo, um barulho ensurdecedor de uma parede quebrando. Eu sou Silvana, eu tenho uma formação em letras, uma especialização em literatura brasileira contemporânea. Eu fiz história e filosofia. Eu acho que o estudo das humanas é super importante. Eu passei pelo jornalismo, não concluí. Super importante, porque a partir daí a gente consegue entender o que nós somos, tanto quanto sociedade, como humanos mesmo, né? Como nós nos tornamos, nós chegamos até aqui. Então, eu vou falar sobre os processos de socialização, a criação do indivíduo e passear um pouquinho com Emily Durkheim, que é uma introdução, na verdade. A gente precisa depois aprofundar. Tudo isso que eu vou falar com vocês hoje, eu espero que vocês aprofundem, tá? Que busquem, que no finalzinho tem uma bibliografia, que se vocês puderem, vocês vão lá e vocês aprofundem um pouco mais o conhecimento de vocês, que será super importante. Então, a gente vai começar falando sobre o que é socialização. Por favor, passe o primeiro slide e o segundo. Aí dá uma parada no segundo slide. Eu estou assistindo a aula da minha matinha. Eu estou assistindo a aula da minha matinha. Confortável, mamãe. Eu estou confortável. Ai, meu aluninho entrou, meu ex-aluno entrou na sala. Oi, Tiago. Dá para passar o primeiro e o segundo slide ou está com difícil? Acho que não está ouvindo, amiga. Deixa eu ver se está Esse ligado. é o terceiro slide. É esse mesmo ou passa Eu não mais uma... estou vendo, é o segundo, é que eu não estou vendo, não está aparecendo para mim. É a Maristela que está passando? Apareceu. Isso, Meu título agora aqui, achei. O ser social. Então, a socialização é o processo que vai te incluir, né? O que está dizendo aí, ó, a socialização é um processo pelo qual aprendemos normas, regras e costumes de uma sociedade. O que quer dizer isso? Você nasce, você vai ser introduzido em uma sociedade, em um ambiente. E aí você vai aprender a ser o social a partir desse ambiente. E aí a gente chama isso de primeira socialização. E essa primeira socialização, ela se dá na família. Então, quando a gente começa a ter contato com as primeiras normas, a gente entende que dentro da nossa casa, a gente pode abrir a nossa geladeira, não é? A gente pode, de repente, dependendo da casa, da família e dos acordos sociais, você pode subir no sofá, colocar o pé na cama.
Isso são acordos sociais. E aí a gente chama de primeira socialização. Mas logo a sua família vai dizer que você não vai poder fazer isso na casa da visita. Então, de repente, você vai na casa da tia e você não vai poder abrir a geladeira da casa da tia. Você não vai poder subir na cama da tia com chinelo, não é? Você vai ficar na sala. Então, você vai tendo contato com regras, normas sociais, não é? A isso a gente chama de primeira socialização. Essa primeira socialização, ela é super importante para o desenvolvimento da identidade, do eu. Porque imaginem que eu vou nascer numa família onde todo mundo ouve pagode. Então, naturalmente eu vou ouvir pagode? O que vocês acham? Sim e não. Bem relativo. O que depende? Eu acho que no começo, quando você é criança, você pode se influenciar, mas também como depois da adolescência você comece a criar outro viés da música ou continuar gostando de pagode. Tá, mas aí a gente vai falar da primeira socialização. A gente está falando da criança ainda. O adolescente a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Dentro desse processo, eu vou ouvir sempre que o negro, vamos dizer que eu estou numa família que eles têm um cunho racista. Então, o negro é isso, não é? Algumas palavras pesadas que vai dizer que negro nasceu para viver na cozinha mesmo, que negro nasceu para o trabalho pesado, que negro não é bom. Eu vou desenvolver esse pensamento? Que negro pesa por arroba, né, professora? Oi? Que negro pesa por arroba, né, por exemplo? Isso, né? Por isso aí. Eu vou desenvolver esse pensamento se eu nascer e ser educado numa família assim? Uma boa parte que sim. Eu estou na primeira socialização. Eu estou dependendo disso. Então, imaginem que essa é a minha rotina. Eu acordo, aí eu vou participar daquela rotina da minha família. No domingo eu irei para a igreja com a minha avó, eu irei no churrasco na minha tia. Então, meu convívio ele é restrito. Então, a isso a gente chama a primeira socialização, que ela já anda mudando, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, que já, como a sociedade não é estanque, quer dizer, ela não é parada, ela não é travada, ela muda, essa socialização também tem mudado. Mas, a princípio, é isso. Essa socialização, ela vem disso, na base do conhecimento, as normas, a partir da família. Tudo começa na família. É a família, é esse berço que vai me dar e moldar quanto cidadão, quanto indivíduo. Então, o que eu vou ser, o que eu sou, essa minha formação, tem um pouco de mim, mas também tem muito do que eu vivo, tem muito do meu externo. Mas eu não posso dizer que eu sou fruto do meio, porque aí eu vou engessar você ao que você nasceu. Então, se você nasceu pobre, você automaticamente é pobre. Isso é uma ideia do naturalismo. Mas não. Esse ser social, ele vai nascer e ele vai conviver com pessoas que têm uma ideia. E ele vai desenvolver uma simpatia por essa ideia. Mas aí a gente chega na escolarização. Nessa escolarização, e aí o adolescente, para mais para frente, pode passar, por favor, o slide? Vai passando para mim. Essa construção identitária, quer dizer, eu vou construir a minha identidade a partir da minha família, a partir das ideias que eu recebi, então, das informações de mundo. Mas eu começo a ter as minhas próprias experiências. E aí eu vou construir o meu ser, não é? Passa mais um slide, por favor. Aí tem uma reflexão. Você. O que você é neste momento? Então, vamos nos avaliar. Você é uma consequência da natureza
Então, houve lá uma relação sexual e, a partir daí, houve o nascimento, você caiu no mundo. Né? Você é a consequência da educação que você recebeu ou das suas escolhas. E o porquê disso? O que você é? Você é uma consequência da natureza, das suas escolhas ou da sua educação? O que você é? Como você se construiu como ser? Qual é a sua identidade? Eu estou esperando a resposta, gente. Boa tarde, eu sou Silmara. Eu acho que a gente é uma mistura de tudo. Porque, como você falou, a primeira socialização é com a família. Então, a gente tem essa construção da educação que a gente recebe em casa. Porém, quando a gente começa a ter o contato com as outras pessoas, o contato com os demais da sociedade, então a gente vai construindo o nosso caráter e a gente vai se tornando cidadãos e se encaixando de uma certa forma na sociedade. Então, a partir daí, a gente vai chamar de segunda socialização. Passa mais um slide, por favor. O papel da família. Mas qual é o papel da família? O papel da família que, infelizmente, tem sido delegado, tá? A gente tem visto que a família ela tem delegado esse papel da socialização às instituições. Então, a criança hoje, muito cedo, ela é tirada do seio familiar. Então, ela vai para a creche, e o legal da creche é que ela vai aprender a socializar. Mas ela não tem uma identidade familiar, né? Então, ali não tem um parâmetro familiar e ela passa muitas vezes mais tempo na creche do que com a sua própria família. E tem gerado estudos que têm mostrado o quanto essa sociedade tem se transformado a partir daí. Mas o papel da família é direcionar, é dar uma identidade social ao ser. Lá na frente, você pode mudar isso. Porque, como eu disse antes, nós somos seres em transformação. Quando Raul Seixas dizia que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, e realmente nós somos seres que estão sempre em transformação, porque a gente tem contato com o outro, não é? Aí, a partir daí, o aluno ele vai para a escola, a gente vai pensar que a primeira socialização nos parâmetros que já estão até antigos. A gente vai perceber que isso tem mudado, mas eu nasci numa família, eu vou crescer nessa família e eu vou começar a minha identidade a partir da identidade dessa família. Então, eu vou gostar do tipo de música que a minha família gosta, eu vou para a igreja que a minha família cultua, eu vou gostar do tipo de comida que a minha família, minha avó, minha mãe, né, faz lá nos domingos, e aquele almoço de domingo. Eu vou começar a construir o meu eu a partir do que eu sou dentro da minha família. E aí isso eu vou chamar de primeira socialização, né? A construção do meu eu, da minha identidade. Passa mais um slide. E aí tem uma figurinha, que é replicando ideias e comportamentos. Então, se eu vou nascer numa família e vou ser criado e educado por uma família que tem um comportamento agressivo, preconceituoso. Então, ele vê o outro, né, como inferior. Eu, naturalmente, vou desenvolver esse pensamento. Vocês concordam? Eu acho que até se parece bastante com algumas famílias bem tradicionais que nós temos aí no Brasil, né? As famílias tradicionais brasileiras, não é? Eu replico ideias e comportamentos, isso vem, né, na minha ideia de família. Então, se eu ouço o pai, a mãe, a avó dizendo que o outro, por ser negro, é inferior,
o outro por ser gordo é feio, o outro por ser pobre é merecedor do escárnio. Eu vou desenvolver isso. Isso a gente chama a primeira socialização. Mais um slide, por favor. Aí a gente chega na segunda socialização. Eu falo para os alunos que é nessa fase que é costume as famílias dizerem assim: fulano está dando um trabalho. Por que fulano está dando um trabalho? Porque fulano está tendo ideias e está tendo contato com outras pessoas. Então, de repente, eu vou ter contato com aquele cara que a minha família a vida inteira falou que era inferior porque era negro, e o cara manda muito bem em matemática na sala de aula. Então, ele não é o inferior, porque é a ele que eu vou recorrer quando eu tenho problemas com a matemática, eu vou pedir ajuda para o cara. Eu não vou mudar o meu modo de ver? O que vocês acham? Eu acredito que sim, professora. E também, talvez, eu acredito que talvez incomode os pais conservadores, porque a gente está criando nessa fase da segunda socialização um pouco do senso crítico, porque a gente está convivendo com outras pessoas, tendo outras vivências, e isso pode incomodar alguns pais. Então, quando a gente entra nesse processo da segunda socialização, é a fase em que as famílias começam a ver o estranhamento. Eu vou ter contato com outras pessoas, outras ideias. Então, de repente, o ir à igreja no domingo com a minha avó não é mais tão interessante. Eu posso achar que aquela linha de pensamento religioso dele não é o meu pensamento. Eu simpatizei com o pensamento do meu amigo que vai no espiritismo e não vai na assembleia. Eu vai no candomblé, que vai na igreja católica. Eu começo a ter uma visão mais ampla da sociedade. E aí é a hora que começam os conflitos familiares. Essa segunda socialização, ela é bem importante porque ela vai começar a construir a sua própria identidade. Você tem como referência a sua primeira socialização. Tanto que alguns especialistas dizem que, se você tiver problemas na sua primeira socialização, você terá problemas no decorrer da sua segunda socialização. Então, imagina que o cara ouviu pagode, a família, durante a vida inteira lá nesse primeiro processo de socialização. Pagode, todo mundo ouvia pagode. Só que aí, de repente, o cara chega em casa ouvindo música clássica. Vai gerar conflito? Um rock do capeta? Um funk do diabo? Fica bem... Não tá muito baixo. Não é? Esses conflitos que são gerados nessa... E é esse processo de socialização, porque o ser humano ele está se construindo, né, como indivíduo, porque ele não era um indivíduo, ele era parte de uma família, ele era parte de um pensamento, era um pensamento homogêneo. De repente, ele não é mais isso, ele não está mais tão linkado com essa ideia, né? Ele tem vivido uma transformação, e é essa transformação que gera o conflito. E aí eu falo sempre para os meus alunos que nessa segunda socialização vem aquela famosa frase: fulano está me dando um trabalho. Alguém aqui já ouviu isso? Eu já. O professor quase não ouve essas coisas, né? A gente quase não ouve essas coisas? O professor quase não ouve mãe e pai falando essas coisas. Né? Então, quando é na reunião de pais, né? Na reunião de pais a gente ouve muito isso, né? Fulano está me dando um trabalho. Por que fulano está me dando um trabalho? Fulano está no primeiro ano do ensino médio.
fulano está tendo aulas com um professor de sociologia que está dizendo para ele que há um processo de socialização e que todos os seres, né, e que todo cidadão tem direito, que ele tem direito, que ele não deve se conformar assim. Então, fulano está me dando um trabalho porque dentro da minha ideia de família era, bom, aceita, né? Eu falo que é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A família tem essa ideia, se de repente a família tem essa ideia, né? Não é porque a gente vai dizer que uma família está assim, é sempre todas as famílias são assim. Mas cada família tem uma ideia, né, específica de constituição familiar. Mas se a família tem essa ideia e o filho chega em casa com uma ideia que eles consideram revolucionária, transgressora, vai gerar o conflito, não vai? Sim. Eu até penso, Maria, que. Desculpa, Silvana. Eu errei o Oi, nome, desculpa, cachorro. meu nome é Que Silvana. é isso. Que isso tudo tem acontecido até antes. Porque quando a gente pensa essa ideia a princípio da socialização, a gente está pensando numa socialização que ela ainda nem se pautava na internet. Você imagina hoje que um moleque de 10 anos de idade, ele já tem acesso ao mundo inteiro na internet, e ele controla isso do jeito que ele quer. Então, eu Sim, acredito que isso está acontecendo mais cedo e causando mais questões ainda, né? é. É, essa ideia do direito ao pensamento do indivíduo, ela também é bem recente, porque até pouco tempo a criança era uma miniatura do adulto, principalmente na Idade Média. Mas aí a gente pensa nos nossos avós. Vocês, os avós de vocês também, assim, está na média. É comum vocês ouvirem, na sua idade eu já trabalhava, na sua idade eu já tomava conta da casa, na sua idade, quer dizer, e eu estou impondo a você uma ideia que é do passado. Eu não estou aceitando a sua nova ideia de sociedade. Eu não aceito que essa sociedade se transformou e que essa sociedade permita que você, dentro da sua particularidade, você já tenha uma identidade própria. Então, como é que eu posso aceitar que uma adolescente tenha ideias próprias? Se na minha idade, o adolescente, né, nem existia esse conceito da adolescência, né? Então, as meninas, elas casavam muito cedo, elas... Minha amiga está mexendo na câmera. Elas casavam muito cedo, elas tinham filhos, elas estavam ligadas muito, né, ao marido, então não era permitido isso. Então, como é que eu vou romper essa ideia? Eu não posso romper essa ideia assim, e isso gera conflito. E o que a gente chama de segunda socialização. E aí você também vai ter contato com novas normas e novas regras. Você está na escola, né? Aí você muda de igreja, de repente na igreja que você ia lá com a sua avó, podia uma coisa, podia outra, podia bater palma. E você muda de igreja, você muda de ambiente, você vai ter contato com novas regras. E a sociedade, ela é feita de regras, não é isso? Vocês imaginam um jogo de futebol sem regras? Como seria? Vamos, gente, eu preciso de Não entendi a participação. pergunta, professor. Oi? Eu não entendi a pergunta. Vocês imaginam um jogo de futebol sem regras? Não. Imaginar, eu imagino, mas acho que não daria certo, não. E como seria esse jogo de futebol sem regras? Bom, se já com regras as pessoas que já jogam se violentam muito, já tem conflito, imagina sem regras, sem um juiz. Então, né, essas regras elas servem para balizar, para dar uma estabilizada na sociedade.
Então, se eu vou acessar novos organismos dessa mesma sociedade, eu vou ter que conhecer e obedecer essas regras. E a gente vai conhecer novas regras, novos organismos dessa sociedade a partir dessa segunda socialização. Eu vou ter contato com outras pessoas, eu vou conhecer outros organismos, eu vou conhecer outras regras, eu vou conhecer outras ideias. E isso vai contribuir para que eu me constitua como um ser único, né? A partir de uma identidade. Passa mais um slide, por favor. Vê se eles estão te ouvindo. Ah, estão. Então, aí tem o processo de socialização secundária. Eu vou dar uma lida, tá? Nesse processo, o indivíduo já socializado primariamente vai interagindo e adquirindo papéis sociais determinados pelas relações sociais desenvolvidas, bem como a sociedade que está inserido. O que quer dizer isso? Eu vou conhecer novos lugares, eu vou conhecer, e essa identidade também se dá pela independência. Então, eu vou começar a andar sozinho, eu vou conhecer pessoas novas, lugares novos, e eu vou conhecer ideias novas. E, a partir daí, eu vou filtrar, né? Eu vou começar a filtrar o que é importante e o que vai ser relevante para essa formação do meu eu. Então, eu vou me constituir, porque a gente está sempre em construção. Não é porque eu nasci com essa ideia que eu necessariamente vou morrer achando que o azul é bom. Eu posso mudar de ideia no meio do caminho. E essa mudança de ideia se dá nessa socialização. Você vai conhecer novas ideias e novos argumentos. E, de repente, esse argumento vai te convencer que o X é melhor que o Y, que sua avó sempre defendeu. E aí, é essa geração de conflitos. Vocês estão entendendo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. E vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Também. Sim. Estão entendendo? Então, Sim. vocês viram as diferenças... quadradinhos, ó. Vocês viram as diferenças entre a primeira socialização e a segunda socialização? Sim. Vocês viram? Sim. Eu já Ela é terminei, contínua. eu tô assistindo Porque, a aula. Eu tô assistindo a aula. porque assim, quando você entra na escola e você começa a desenvolver um senso crítico mais apurado, e aí a gente vai pensar na adolescência, Opa, que bom. tá? A gente vai pensar na adolescência. Então, o aluno, ele entrou na escola, ele começa a não precisar mais... Ele só brincava com o primo. Imagina que ele só brincava com os primos, com os coleguinhas da rua, né? Os mais próximos. E, de repente, ele tem acesso a outros grupos. Isso se dá no início da adolescência, não é isso? Então, a gente imagina assim, então, o aluno adolescente, ele começa a ter contato com outras ideias e ele começa a transformar começa a construir essa sua identidade. E isso é constante, tá? Isso é permanente, essa transformação, porque sempre você vai estar em contato com outros grupos. Essa socialização, ela não é estanque, ela não é parada. Ela sempre vai te dar a oportunidade de conhecer outras ideias. De repente, você achou que a música clássica era a melhor música, que era a música da sua vida. De repente, você vai ter contato com outro estilo que vai te encantar muito mais.
Então, você não é porque você gostava de música clássica no início da sua adolescência que você é obrigado a gostar de música clássica até o final da sua vida. Você pode continuar gostando, mas você está aberto a outras possibilidades. E isso é parte da socialização. Quando eu falei do enigma do Caspar Hauser, lá, que a gente vai falar, não se cria um ser humano sem contato humano. Então, para eu desenvolver um pensamento humano, uma socialização, eu preciso do contato com o outro humano. É impossível esse ser social. O que é ser social? É fazer parte de uma sociedade, de um grupo, não é? E a partir daí eu vou adquirir hábitos e conceitos sociais e culturais. Isso é impossível estando só. Então, o fazer parte do grupo é essencial. E eu vou construir a minha identidade a partir do que eu vou tendo como conhecimento a partir desses grupos. Então, isso não se dá de uma fase. Eu posso dizer assim, dos 12 aos 18 anos você vai construir a sua identidade, a partir daí você não vai mudar mais. Não, você vai se transformando sempre, tá? Avança mais um slide, por favor. Outros ângulos. Maristela, você pode ler para mim esse slide? Por favor. Claro. O segundo período acontece na fase mais madura do ser humano, no fim de sua infância, e no início da sua vida adulta. Nesse momento, outros projetos de amigos que vêm diferentes realidades. A mídia, posteriormente, o âmbito do trabalho, trazem consigo uma bagagem de valores, normas e crenças que estão agregadas à realidade social e cultura na qual o indivíduo se insere. Obrigada. Então, hoje, a gente tem uma gama muito maior de conhecimentos, porque eu estou aqui, eu consigo me comunicar com vocês aí, que eu nem sei qual é o local, mas eu também posso me comunicar com qualquer pessoa que esteja no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos. Eu não consigo isso? E a partir daí, eu posso ter conhecimento de outras culturas, outras ideias, outros valores, e eu vou filtrar isso aí, eu vou buscar o que isso é bom para eu trazer para a minha identidade, a minha construção, né, de indivíduo. Então, essa construção do indivíduo. Isso se dá a partir dessa socialização. Avança mais um, por favor. Aí a gente tem uma síntese, é uma imagem que diz tudo o que eu quis dizer, essa troca de ideias, não é? Então, tanto eu posso buscar de você, né, o conhecimento, e isso eu falo muito em sala de aula, não é porque a gente tem formação superior, não é porque a gente está há anos em sala de aula que a gente vai ser o detentor do bem e do mal, de todo conhecimento, não. Tanto a gente pode, é uma troca, sala de aula também é uma troca, né? Então a gente aprende novos valores, costumes, linguajar, a gente aprende até, eu mudei pouco tempo, agora já até tem um tempinho, mas quando eu mudei para cá, eu perguntava muito para os alunos aonde que tem isso, aonde tem aquilo, quer dizer, é uma construção, né? Então eu estou me valendo do conhecimento do outro, é essa troca, e isso é ser humano. Então, essa socialização, ela é constante. Um pouquinho mais. Avança um pouquinho, por favor. Aí a gente vai chegar em Durkheim. Durkheim, ele vai dizer que a sociedade, ela é soberana. Ela já estava aqui antes do indivíduo. Então, quando você nasceu, já existia conceitos. E ela vai impor esses conceitos, porque ela prevalece a partir desses conceitos. Então, não adianta você chegar aqui e dizer que o azul é
o azul é vermelho. Não, o azul é azul antes de você nascer. O azul vai continuar sendo azul. Depois, mais para frente, eu vou dizer para vocês, se vocês puderem, lerem, estudarem um pouco da contracultura, que isso é bem legal também, que é a pessoa ir contra o que o sistema impôs. Né? São movimentos. O movimento hippie foi um movimento de contracultura. Né? Então, tinha uma ideia fixa, a sociedade tinha lá uma ideia constituída, o que era ser um cidadão, e aí vem o movimento de contracultura e se opõe a isso. Mas o Durkheim, ele tem uma fala, eu vou colocar aqui, tá? Cada sociedade, considerada num momento determinado do seu desenvolvimento, desculpa aí, gente, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos como uma força geralmente irresistível. É inútil pensarmos que podemos criar os nossos filhos como queremos. Há costumes com os quais temos que nos conformar. Se os infringirmos, eles vingam-se em nossos filhos. Esses, uma vez adultos, não se encontrarão em condições de viver no meio de seus contemporâneos, com os quais não estão em harmonia. Quer tenham sido criados com ideias muito arcaicas ou muito prematuras. Não importa, tanto num caso como no outro, não são do seu tempo e, por conseguinte, não estão em condições de vida normal. O que Durkheim está dizendo? Durkheim, ele é um filósofo francês, tá? Ele viveu, apesar de história, eu sou péssima em datas, tá? Então, ele nasceu, na verdade, em 1858 e faleceu em 1917. E ele tinha uma ideia de que tudo que foi dito como normas, você não cria normas, elas já estão antes de você. Então, elas já estão antes, e você não transforma essa sociedade por você. Apesar da gente saber que essa sociedade, ela vive uma transformação, mas não é por parte é de um grupo. É como a cultura, né? A cultura é a partir de um grupo, não é de um. Não é porque você usa azul que isso é cultural. O grupo tem que usar azul para ser cultural. Então, o Durkheim, ele está dizendo que com tudo que você pensa, por tudo que você seja, a sociedade, ela é mais forte e ela vai sempre impor essas normas e regras. E que se você não se ajustar a elas, né, e aí ele vai citar o sistema de ensino, lá na frente, se você não cria o seu filho dentro do sistema que é pré-estabelecido socialmente, ele pagará por isso. Porque ele não viverá em harmonia com esse grupo. Então, a gente pensa no caso da contracultura, quando a gente pensa no hippie. O hippie, ele era bem visto pela sociedade? O que vocês conhecem do movimento hippie? Nenhum movimento de contracultura ele é bem visto pela sociedade, porque ele vai contra o que está sendo estabelecido, né? É determinado, né? Então, foi determinado que isso aqui deve ser assim. A gente vai ver isso muito no rap, que agora já está virando, já está sendo aceito, né? Mas o rap também foi um movimento de contracultura. Quer dizer, eu vou contra o que dizem ser certo e o permitido socialmente. Então, é permitido socialmente que seja isso, isso e isso. Então, fora disso, haverá conflito. Então, a ideia do Durkheim é exatamente essa, que a sociedade, ela se impõe ao indivíduo, então, você construiu o seu ser, você construiu a sua identidade, mas a sua identidade, ela tem que estar dentro dos parâmetros sociais. Fora isso, você pagará o preço. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou aqui refletindo, professora. Tem alguns pontos que são importantes, muito, né? Se a gente pensar a ideia do Durkheim, ele é bem interessante e hoje a gente consegue perceber que existe uma mudança
nessa visão, né? Porque hoje o consumo ele faz com que esse diferente seja absorvido para consumir também. Então, se a gente pega nos anos 70, mesmo um pouquinho para frente ali do movimento hippie que você citou, o movimento gay, o forte dele nos anos 70, ele era contra a cultura total. Hoje ele é cultura, porque ele é Era consumidor. contra a cultura. Sim, e hoje ele é cultura porque ele é consumidor. Então, o que aconteceu com... O próprio feminismo pode Sim, ser e encarado é assim. um consumidor de alto nível. O que aconteceu com o gay? Por não ser aceito socialmente, né, por ser rejeitado, ele foi buscar a base, né, ele foi buscar a estrutura onde? No conhecimento. Então, o gay que estudou pra caramba, que aí tem um nicho, né, de uma sociedade que tem um poder de consumo superior. Ele estudou pra caramba, ele se destacou no mercado de trabalho e ele foi lá e conquistou um poder aquisitivo. A partir daí, ele foi sendo inserido dentro do conceito de aceito socialmente, né? E aí a sociedade vai estruturar, né? A gente vê isso na Parada Gay, que a de São Paulo é considerada a maior do mundo, né? O que ela traz de benefício social e econômico? Não, econômico, ela vai trazer muito para a cidade, que vai ter os seus hotéis lotados, as suas baladas vendendo muito, né? Socialmente, a Então, e liberdade social também, individual. né? Então, a Não, liberdade e também a individual. geração de empregos, né? Porque, Sim, de claro. repente, você tem uma loja lá que trabalha com X funcionários, mas por conta, né, desse evento, eu vou contratar muito mais gente para poder atender. Isso vai acontecer no hotel, isso vai acontecer no restaurante. Então, há um benefício social também, uma geração de empregos, um poder econômico, né, eu vou melhorar o poder econômico da sociedade, dos envolvidos, e é justamente em volta de uma sociedade, de um ramo social que era mal visto anteriormente, porque era considerado contra a cultura. Sim. Não é? Perfeito, perfeito. E eu vou falar muito do movimento hippie, porque eu me considero uma hippie. Meu pai, a minha visão, minha estrutura de vida era essa, né? Então eu sou bem do zen, do paz e amor. Mas o movimento hippie também foi isso, né? Quando houve uma popularização, né, e o investimento numa demanda maior, uma sociedade higiênica, limpa, não sei o que fez o movimento da contracultura? Eu vou nem tomar banho. Eu não vou tomar banho, não é porque eu nem gosto de banho. Eu não vou tomar banho porque é uma forma de dizer, eu não estou concordando com essa sua ideia, né? O hippie, ele tinha aquela coisa do não apego, né? Não quero. O que foi constituído como socialmente e politicamente correto, eu vou contra. E era uma forma de rebeldia. Essa construção, realmente, lá na frente, aí a gente vai voltar lá no Durkheim, e ele vai dizer que você pagará o preço. O hippie, ele era bem visto socialmente? Não, especialmente onde ele surgiu na cultura americana, que foi no momento da Guerra do Vietnã, né? Sim, E era ele muito vai importante para a economia americana, mas que era mal visto por eles, né? mal visto, e havia todo aquele movimento de rebeldia e de questionamento, né? Nenhuma sociedade ela quer ter as suas ideias questionadas. Então, o movimento da contracultura é isso. Mas ele vem e ele cobra o preço, né? E ele cobra o preço, sim. Eu vou te eliminar da sociedade, eu vou te rechaçar da sociedade, eu não vou te permitir isso. Então, o movimento da contracultura, ele tem isso também, né? Então, você vai pagar o preço.
E isso tem visto. Agora, se mais à frente você se mostra capaz de oferecer alguma coisa viável à sociedade, e aí a gente volta no movimento gay, aí sim você será aceito, você será bem-quisto por essa sociedade, e aí a sociedade vai se moldar ao seu movimento, né? Porque ela não é fixa, ela se molda, né? E o que é viável a essa sociedade. Então, tem o conceito da adolescência, tem o conceito do gay, tem o conceito do hippie. Então, a gente vai ver que essa sociedade ela foi se modificando. Até pouco tempo, adolescente não era ninguém na fila do pão. O que era adolescente? Era o cara que obedecia pai e mãe, que trabalhava logo cedo, que tinha que entregar todo o dinheiro em casa e calou a boca. Você não existe. Hoje a gente vê um adolescente que tem ideias, que sai, que já tem toda uma sociedade, tem uma indústria que trabalha, né, produzindo coisas que sejam favoráveis a ele. Por quê? Porque as famílias mudaram também. Então, os pais, eles passam muito tempo fora de casa, e essa primeira socialização que havia antes, a família era muito grudada, a família, tudo dependia da família. Hoje, cada um está muito mais independente, cada um do seu lado. Então, quando a família vê a necessidade de suprir as necessidades desse adolescente, ou de dar uma atenção maior a esse adolescente, o que faz? Ela vai... o mercado, né, a sociedade e o mercado consumidor, ele vai ver essa ideia e ele vai trazer produtos que vai saciar e que vai substituir essa família. Então, o que faltou? Faltou família? A gente substitui por um celular, um tênis e produtos que vão trazendo uma satisfação a um grupo, que é o adolescente. Passa mais um slide. Aí está falando que ele é fundador da Escola Francesa de Sociologia, né? Então, voltando lá no Durkheim. Pode passar mais um. Passa mais um. Por favor. Deixa assim? Esse daqui? Isso, Ou passa Então, mais um? no pensamento de Durkheim, a sociedade, ele prevalece sobre o indivíduo. Então, o que ele diz? Que por mais que você tente se construir, né? Eu sou o cara inventivo, eu vou buscar novas ideias, que isso de novas ideias também não. Eu falo sempre para os alunos, até aquela fala dos alunos eu não gosto de estudar, nem isso é seu. Tudo já foi construído, tudo já foi pensado, e você absorveu o que você achou que era legal para você. Então, você não gostar de estudar, ou você não gostar de matemática, ou você não gostar... Tudo isso já existia. E a sociedade, ela vai permitir que isso exista ou não, porque ela já estava lá estabelecida antes de você nascer. E aí você vai buscar, dentro dessas ideias, o que te favorece na construção do seu eu, da sua identidade. Quem sou eu? É o cara que não vai gostar de matemática? É o cara que não vai gostar de usar rosa porque acha que rosa é coisa de menina? Né? Eu vou ser o cara machista? Todas essas ideias já existiam antes de você nascer. Você vai escolher como você vai construir a sua identidade. E aí, a partir daí, você vai buscar o seu lugar na sociedade, sendo você, tendo como base a sua primeira socialização ou não. Mas essa primeira socialização, e eu fiz um trabalho com os meus alunos, onde eles, e se vocês quiserem fazer, também é bem legal. Mas esse tempo de pandemia que as pessoas estão mais próximas, né? Até porque não tem tanto lugar para se... buscando, dentro da sua família, na sua base familiar, o que é seu, a partir da sua construção de identidade. Você construiu e buscou da sua identidade, da sua família, e o que você buscou para a sua identidade, da sua segunda socialização, que a gente vai falar da escola, dos amigos, dos professores, de uma outra igreja, de um grupo, né? Então, tem os punks,
o funk ou os outros lugares que você começou, e você foi conhecendo outras coisas, outras ideias e outros ideais. A partir daí, o que você buscou para essa construção do seu eu, da sua identidade? Vocês conseguem reconhecer isso? Ah, eu sou católica porque a minha família é católica, então não vou questionar isso. Se eu nasci católica, eu vou ser católico, pronto. Vocês conseguem identificar isso? Sim, com certeza. Gente, eu fiz uma pergunta. Continua sua linha de raciocínio, Felipe. Eu acho que está dentro do que ela perguntou. Vai lá. Essa construção de identidade, né? Então, vocês verão nesse filme, que se vocês quiserem assistir, e é bem válido, que eu vou me construir a partir do outro. Então, o ser humano, para ser humano, precisa do contato humano. Então, as minhas ideias partirão do meu convívio com outro humano, seja ele positivo ou negativo. Porque aí eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou buscar o que é interessante para a minha construção de ser. Mais alguma pergunta? Tá perfeito, tá perfeito. É que minha cabeça tá aparecendo ali. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu acho que tá perfeito, Silvana. Já eu. Passa mais um slide, por favor. O Thiago saiu, né? Então, no final, eu tenho essa bibliografia que eu deixei para vocês, tá? São livros de consulta, se vocês puderem. Alguns eu acho que tem PDF, vocês podem estudar. Já antes dito, eu me comprometo, eu acho que até muito melhor, é mais produtivo, uma aula presencial. Então, se vocês quiserem, eu me proponho a ir até vocês, e aí a gente trabalha tanto esse tema, a gente pode dar continuidade a esse tema, como a gente pode acessar a outro tema, a gente pode já trabalhar também técnicas de redações, eu não sei se vocês têm isso, tem um professor que vai trabalhar com vocês, mas quando a gente voltar, e eu espero que nós voltemos sim, a gente possa se encontrar ao vivo e a cores. Sem dúvida, professor. Você pode já se sentir convidada, né? Assim que nós voltarmos para estar presente conosco no cursinho presencial, sem dúvida.
Engraçado, porque esses caras aparecem em tudo, né? Em geografia, história, filosofia. Então é isso, gente. Eu Salve, acho que essa aula Luciana. já deu. Seja Alguém quer bem-vinda. falar? Alguém quer falar alguma coisa? E é biologia. Fala. A internet, ela é legal porque ela traz uma informação. Peraí, deixa eu tirar esse fone aqui que não está dando certo. E ampliação do conhecimento. Isso é muito legal. Mas, como diria Humberto Eco, ela também deu voz aos idiotas, né? Então, tem muita gente falando nada na internet. E tem o problema também do isolamento. Eu vou contar uma historinha para vocês que costuma chocar os meus alunos. Amiga, puxa aqui para mim. Ai, não consigo. Tá, só. Eu moro numa rua que é bem tranquila. Hoje eu estou aqui porque tem obra lá, então ficou inviável ficar em casa e ir para cá, mas é bem tranquila. E eu sou o tipo de pessoa que está sempre em casa. Quando eu estou em casa, eu gosto de ficar dentro de casa. E eu saí de casa um sábado para ir até o supermercado e eu vi a viatura da Polícia Civil na rua. Imagina uma rua tranquila. Eu fiquei sabendo que ele tinha cometido suicídio na quinta-feira. Então, é uma casa bem grande, tem câmeras externas, né? Então, você vai passando, a câmera vai te seguindo, né? Então, é uma casa. E é uma casa grande onde moravam 3 pessoas. A mãe, ele e mais um irmão. Cada qual no seu quarto, na sua rede social e no seu mundo particular. Ele cometeu suicídio, estava mal, depressivo, namorada, tal. Ele cometeu suicídio no quarto, ele abriu a janela e cometeu suicídio. O irmão, no sábado pela manhã, quis um tênis e foi lá e bateu na porta do quarto dele e pediu tênis, para pedir o tênis. E ele não respondeu. O irmão pulou a janela, foi lá e viu o acontecido, chamou a polícia, tá? A polícia veio, arrombou a porta, cortou a corda. A polícia militar só cortou a corda e depois a civil veio para recolher o corpo. O que a gente viu aí? O isolamento. Então, eu tenho um mundo na minha frente, né, na tela do meu computador, mas estou sozinho dentro da minha própria casa. Porque o que acontece? A casa era muito grande, cada um chegava, ia até a cozinha, tinha a empregada que fazia a comida e ia embora, então cada um chegava, fazia o seu prato de comida, ia para o seu quarto, para o seu ambiente, e ali viviam. No sábado, por conta de um empréstimo que o irmão necessitou, é que ele foi sentir falta do outro irmão. Então, tem um perigo da internet também. Enquanto ela abre janelas para o mundo, ela pode estar se isolando. E aí a gente entra de novo nessa primeira socialização, né? Quantas famílias a gente está vendo assim, né? As crianças, elas já são acalmadas, né? No celular. A mãe, quando ela quer acalmar o filho, ela não tem muita paciência para a criança. Então, ela dá um celular na mão do filho. E o filho fica ali, isolado naquele mundo. Ele tem um mundo inteiro pela frente, mas não tem o seu mundo real, é o mundo virtual. Então, ao mesmo tempo que a internet ela pode te abrir N possibilidades, ela pode te isolar dentro do seu próprio ambiente. E isso é muito perigoso. E a gente está vendo isso, né, dentro da sociedade. A gente vê esse isolamento, o quanto ele tem
transformado essa sociedade. Quando a gente pensa que na primeira socialização a gente vai ter uma família que vai dar parâmetros, que ela vai trazer regras, isso foi delegado. Então, eu vou pegar o meu filho muito pequeno, eu vou entregar numa creche, eu vou entregar na escola, eu vou esperar que esses outros órgãos sociais façam isso, porque já não é mais papel da família. Então, essa primeira socialização, ela tem sofrido transformações. Agora, se para o bem ou para o mal, a gente só vai saber mais lá na frente. Tá? Alguma pergunta? Eu acho que o que você está dizendo casa muito com o que o Bauman disse, né, sobre essa liquefação da sociedade, Sim. relações sociais aí, né? Essa sociedade que parece que se desfaz, né? Ou que se refaz, né? Ela está em transformação. Agora, a gente não pode dizer que isso é bom ou ruim, até que cheguem os resultados. Mais alguma Tempo histórico pergunta? longo, né? Alguma pergunta? Cadê o Walter? Silvana, desse ponto aí, eu falo para você o que eu falo para todos os professores, que a gente está se reinventando, aprendendo agora a dar aula para quadradinho, e para muitas vezes para quadradinhos mudos. Né? Então, isso é uma constante, cara. Me incomoda muito quando o professor pergunta e ninguém responde. Você não está tendo acesso ao chat aí, e eles estão colocando. Tem um Quando monte tem de alguma coisa pergunta rolando no chat, hein? geralmente a Marcela traz para gente. Ou o Jailson, alguém que está presente aí, traz para gente. Dá pra escrever um livro com as coisas que tem no chat. Ah, é? Mas seria interessante falar, né? Então, eu sempre espero que os ouvintes, eu sou ouvinte, né? Antes de ser ledora, a gente ouve, né? Então, eu espero ouvir. O Jailson. Contra o comum, contra o que era tendência. Eu? Eu esperava que houvesse mais participação de alunos que estão se preparando para vestibulares, né? Nem todos estão, né? Eu já vi que tem alunos que ainda estão no segundo, no primeiro ano, mas é bem interessante isso, que vocês continuem buscando conhecimento, e eu falo sempre isso, a gente só transforma a sociedade, ainda mais a gente com esse histórico, né, de sociedade brasileira, a gente só transforma a sociedade através do conhecimento e essa desnaturalização do olhar. Então, a gente parar de achar que tudo isso é natural. Então, a gente começar a observar as coisas com uma inquietação. Eu estou trabalhando com a minha turma de primeiro ano do ensino médio, um preconceito social, um preconceito espacial, quer dizer, eu tenho um preconceito a partir do lugar onde você vive, não é? Então, e isso tem gerado uma inquietação. Eu vejo que uma mudança de olhar, eles estão se vendo de outras formas na sociedade, e eu acho isso muito compensador, né? Então, trabalhar essa desnaturalização do olhar, parar de achar que tudo é natural, que é isso mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não é assim, não. Alguém determinou que você estivesse aqui. Alguém determinou que fosse assim. E a gente tem que ver se isso é bom ou ruim e tentar transformar através do conhecimento. E é só através dele que a gente conhece. E é só através dele que a gente consegue transformar. Tá bom? Inclusive, essa foi uma das falas de alguns comentários. A gente estava até falando sobre democracia nos comentários. O Thiago tinha comentado também. Exato, e essa educação vem lá da primeira socialização, a família tem uma grande influência. E aí a gente pode comentar em cima disso também que a democracia, ela é uma coisa incrível, só que tem um perigo na democracia. Porque as pessoas que recebem uma educação de qualidade são uma minoria no país. Então, se a gente toma uma decisão democrática,
essa minoria de pessoas, ela consegue persuadir uma maioria de pessoas que não foram educadas, pelo menos não com uma educação de qualidade, e a gente acaba cometendo graves erros democráticos. Então a gente tem um poder da massa não inteligente. Aquela ideia de união faz a força, mas isso é quando a gente pensa, quando a gente age como ser pensante. Aí tudo ferra de vez. Então, essa ideia da massa, ela é muito interessante, e eu uso muito isso. Eu falo, eu não gosto desse termo de massa, porque eu falo que a massa, a gente pensa na massa do pão, a massa da pizza, a massa é moldável, a massa é manipulável, né? Então, esse termo massa, ela surgiu na Revolução Industrial. Então, a massa, o que eu faço? Eu faço o que eu bem entender com a massa, ela é moldável, até que a gente vai, ainda eu uso isso de exemplo, como a massa do concreto, até que ela solidifique. A partir daí, ela te dá uma estrutura. Se você pensar numa massa do cimento mesmo, ela é moldável, ela é líquida, ela é manipulável. Então, a gente pensa nisso no povo. Até que ela se solidifique e ela construa uma estrutura, e ela consiga uma estrutura que aí só com marreta, né? Porque Dieguinho tá mandando um beijo para você. uma massa que segura toda uma estrutura. E eu mostro como exemplo uma parede de uma escola, uma massa que conseguiu segurar todos esses blocos e te dá, servir de abrigo. Porque ninguém compra bolo por conta de uma massa, a gente compra bolo por conta do recheio, da cobertura. A massa, ela só serve de estrutura. Então, esse termo, a massa, então a gente tem que rever isso, né? Eu, quanto cidadão, qual é o meu papel nessa sociedade? Então, falo até isso para os alunos. O não gostar de estudar, ou eu achar que eu vou para a escola simplesmente para cumprir o papel social que foi imposto à minha família, né? Porque eu vou lá, se eu não for, tem uma lei que me obriga, e senão o juizado de menores lá, né, o conselho tutelar vai bater na porta da minha mãe. Quer dizer, eu não vou cumprir o meu papel social, eu não vou buscar o meu melhor, eu não vou construir a minha identidade. Eu vou simplesmente com a massa, com o gado, né? Eu vou levando. E isso é bem problemático. Mas a sua colocação, Silvana, ela é interessante, né? Porque para que a massa seja revista, ela precisa se entender como massa e, a partir do seu lugar de fala, se repensar. Entendeu? É bem importante isso. E é exatamente essa nossa proposta aqui no Cotinha. Que a gente se entenda como massa, que massa é apenas uma abreviação de massa de manobra. Uma abreviação de massa de manobra, a gente se entender, né? Essa cultura de massa, né, que seria um ponto à frente do que a gente está estudando agora, tá? Então, a gente está, a construção dessa sociedade, né, aliás, essa construção social, essa identidade, né, essa identidade que está submetida a uma sociedade, que é o que de Durkheim, né? Então, eu estou tentando me construir, né, dentro de uma sociedade que já pré-determinou o que eu vou ser. Então, não adianta também eu querer ser muita coisa, porque já foi predito o que eu devo ser. Eu tenho que me encaixar dentro de um setor aqui. Agora, se não, eu vou ter que me rebelar contra essa sociedade, vou pagar o preço, que é o que ele garante, que haverá, né, essa cobrança mais à frente, mas tentar desconstruir essa ideia. Por quê? Porque eu nasci preto, periférico, né? Então eu estou condicionado a uma limitação. Não é? Já foi construída uma ideia sobre mim.
Então, eu não vou sair muito disso. Então, essa atitude é uma atitude realmente contra, né, esse pensamento social. E é bem complicado isso. E até desconstruir esse tipo de pensamento num aluno de escola pública, porque eu vejo isso, eu tenho isso na sala de aula. Graças a Deus, eu tenho visto isso, né? Transformar, graças a Deus, a Tupã, graças a um sagrado de cada um, tá, gente? Respeito muito isso também. Eu sou devota de Tupã também. A gente fala no genérico, Deus. A gente sempre fala que é graças a Deus se ele existir, né? Mas o resistir a isso é super importante. E eu espero que isso seja uma realidade na vida de vocês. Eu trabalhei em um cursinho lá em São Mateus e que eu via isso. Eram donas de casas que apanhavam de marido, não sei o quê, e estavam querendo reinventar a sua história. Não era somente alunos saindo do ensino médio. Não era somente alunos que estavam há 2 anos fora da escola, eram pessoas já sofridas e que tinham esse histórico de massa, né? O moldável, facilmente moldável, né? Então eu vou amassar, né? Tem uma música do Raimundo Sodré que fala da massa, e é bem interessante. Eu uso muito música nas minhas aulas. Eu gosto muito de trabalhar com música. E ele vai falar dessa questão da massa, mas estudem e se aprofundem nas ideias. O que eu passei aqui é ínfimo, tá, gente? É só o start, e é isso que a gente sempre vai fazer na escola. A escola serve como start. A gente vai dar o start, e aí vocês... Porque a construção do conhecimento ela é muito solitária. É você trilhando o seu próprio caminho. A escola ela serve como um parâmetro. Ela vai dizer, olha, vai por aqui que você vai achar um tipo de conhecimento. Talvez seja interessante a você. Releitura, né? A música que você citou seria Admirável Gado Novo? Não, Do Zé Ramalho? Do Zé Ramalho, não. Ela é do Raimundo Sodré e ela chama A Massa. Ela foi de um festival, se eu não me engano, acho que da década de 70, não me lembro. Mas ela foi de um festival de música brasileira. Eu uso muito música, eu gosto muito de música. Eu tenho uma lista de músicas que eu uso nas minhas aulas de sociologia, e aí essas músicas também servem para dar um start. O meu trabalho de conclusão de curso é justamente com música, tanto na literatura quanto na sociologia, na filosofia, eu trabalho muito com música, eu gosto muito da música, e até porque para trazer uma identidade também, porque a gente acaba explorando um pouco, né, nosso universo musical. Ontem, na aula de sociologia do 3º ano, sobre a questão... Foi do 3º? Não, perdão, foi do 2º. Que é a questão da juventude, né, o consumismo e a cultura de massa, de uma certa forma. E aí ela colocou uma música. A Tainá Dantas até veio comentar comigo depois. Bem interessante. Música é muito legal. Alguém tem alguma pergunta? Do Raimundo Sodré, sim, tá? A música chama Massa, é do Raimundo Sodré. E essa música, ela uma música chamada Massa. Não, essa do Raimundo Sodré, ela é interessante porque ela está dentro do contexto da ditadura militar. Então, ninguém podia ser tão direto. Então, ela tem lá a subjetividade dela, mas é muito bem estruturada no conceito da massa, tá? Então, a massa que produz e que não usufrui do produto. A gente vai lá para a Max, né, quando a gente quer trabalhar a Max. Mas é bem interessante. Dentro de tudo que eu passei, eu posso trazer um pouco mais ainda do que vocês possam buscar da literatura.
mas construam o seu pensamento também dentro do que vocês possam perceber quanto construção de identidade. Então, eu sou o quê dentro, eu deixei essa reflexão, se vocês puderem ver novamente. Ô, Maristela, você consegue voltar aquele slide lá da reflexão? Consigo sim, só um instante. É que eu tinha caído, aí o slide caiu junto. Tá, tudo bem. Coloquem qual slide? No final? Não, é o que tem reflexão. O que você é neste momento? Gente, cadê o cachorro? Aqui. Esse? Eu não estou vendo, mas se tem escrito reflexão, é o único slide que tem uma reflexão. O que você é nesse momento? Então, construa um pensamento a partir disso. Eu acho que toda reflexão é válida, né? A gente acha que, eu estou perdendo tempo, pensar, as pessoas têm preguiça disso. Eu vejo que quando eu adoto o pensamento do outro, porque fulano disse que era isso, e a gente vê muito isso em rede social, né? Eu copio e colo porque eu achei que fulano escreveu bonitinho. Não é meio preguiça de eu parar e refletir? A gente não tem refletido na ideia. Então, eu deixei essa reflexão para que vocês pudessem buscar essa construção de identidade. Eu sou o que nesse momento e eu estou baseado, as minhas bases estão dentro da minha primeira socialização, dentro da minha segunda socialização, eu estou corrigindo agora essa atividade dos meus alunos, né? E eu fico chocada quando eles dizem que não conhecem as suas famílias. Então, eu pedi para que eles conversassem com as famílias e que eles vissem, tem uns que, eu odeio gay. Por quê? Porque minha avó diz que gay não presta, que é coisa do demônio, que não sei o quê. Então, a gente vê, isso é uma ideia sua? É uma construção de identidade sua? Ou você tem trazido isso da sua primeira socialização? É isso que eu quero que vocês se perguntem, tá? Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho muito interessante a ideia de pensar por muitos momentos da minha vida, até momentos atuais. Às vezes eu tô fazendo uma lição lá de boas, feliz da vida, só que do nada a gente começa a pensar em umas coisas, e aí eu paro de fazer a lição e começo a imaginar num monte de coisas. Quando eu era pequeno eu era assim também. Eu gostava muito de imaginar cenários, tentar criar possibilidades para as coisas. Inclusive, eu percebia coisas interessantes em mim mesmo. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu sempre queria que minha mãe me ajudasse nas lições de casa. E ela nunca me ajudou nas lições de casa. Então eu pensei, já que ela não vai me ajudar, eu vou ter que me virar sozinho para fazer as lições. Eu não posso esperar pela minha mãe. E eu comecei a pensar em várias outras coisas. E se no futuro, por exemplo, a gente tem um filho ou uma filha, será que a gente vai ser um bom pai ou uma boa mãe para esse filho ou para essa filha? A gente constrói o eu pensando no outro, né? Pinguim, bem por aí. Ô Jailson, é Jailson seu nome, né? Você é de humanas? Não, eu estudo matemática. Nossa, Gelson, porque essa coisa do pensar, do questionar e do buscar o outro é tão de humanas, parabéns, assim. Se bem que eu conheço alguns matemáticos que estão com essa ideia também, como eu conheço alguns de humanas. Acho que o pensamento ele tá bem misturado, bem abrangente com as áreas do conhecimento, até porque a maioria dos filósofos eram matemáticos. Que nem o René Descartes, que ele pensava no penso, logo existo, qual é a ideia de existir. Teve uma hora que ele começou a duvidar de tudo que ele conhecia e foi procurar bases mais concretas dos pensamentos dele, bases na ciência,
ou se pautar em outros conhecimentos que ele afirmava que aqueles conhecimentos eram verdadeiros, foi buscar o porquê das coisas. E na matemática, o ensino médio todo, praticamente, é construído em volta do plano cartesiano. Lá em matemática, que a gente tem o eixo X, o eixo Y, e o criador do plano cartesiano, esse cartesiano vem de René Descartes. Descartes. Então, matemática para mim. Isso é para você ver o quanto eu sofri, Silvana. Isso é para você ver o quanto eu sofri com o Jailson. Gente, Aguenta. pelo amor de Deus, eu tive um aluno assim também. Hoje ele está fazendo física quântica na USP. Para você ter uma ideia, ele foi homenageado na O Jailson USP. tá lá, o Jailson tá lá. Ele foi homenageado na USP porque fazia muitos anos que não entrava um aluno de escola pública que não fez cursinho, que nada. Ele saiu cruzinho do Ekel Tavares e caiu em 7º, ele passou em 7º lugar. Ele deixou muita gente do ensino, não, e da elite, né? Da educação paulistana, do Brasil, né? Porque muita gente presta FUVEST. E ele era assim, ele passeava, o Diego deu aula para ele passeava, assim, da filosofia. Na época, eu dava aula de português e literatura, porque a gente trabalhava muito a literatura na sala dele. E ele passeava da literatura para a filosofia, para a matemática. Eu falava assim, eu vou dar na sua cara, moleque. Porque era isso, assim, mas são pessoas fantásticas, realmente. Eu sou bem limitada. Matemática, como eu já disse, eu faço conta nos dedos. Esses caras são muito bons. É um prazer Sim. trabalhar com eles. Sempre, sempre. É. Né, Pinguim? Pode crer. Então, é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que eu tenha atendido as necessidades mínimas, né? Porque eu sei que são tantas, mas eu me disponho a mais aulas, se vocês assim quiserem. Também esse ambiente, eu acho que eu não nasci para dar aula online, mas a gente tem, né, como ser humano, a se adaptar, porque faz parte, né, da ser humano, né, se adaptar aos novos ambientes, mas eu fico já, reitero a ideia de um encontro presencial, tá bom? Walter, faz a Tá bom. aí. A Mari voltou. Perguntaram no chat quando é que vai ser a próxima aula. Eu queria saber se é a próxima aula da professora Silvana ou a próxima aula do cursinho. Porque, assim, tem aula no cursinho toda semana. Agora a gente vai passar a ser dia fixo de quinta e sábado, às manhãs. Mas a professora Silvana já está mais que convidada. E aí a gente vai fazer o calendário bonitinho, porque as aulas do cursinho, cada semana é uma área do conhecimento diferente. E aí, como essa semana foi semana de humanas, para acontecer outra semana de humanas vai demorar mais ou menos 2 semanas, por aí. Então isso é legal, que a gente vai tendo uma interação maior, vai ficando mais tranquilo. O Walter está dizendo aqui que vai dar aula dia 15. Eu acho que a semana que vem tem aula minha e da Marta, não tem? Creio que sim. Eu vou assistir a aula dos colegas, então, quem sabe, né? Quem é que dá aula de matemática? A Luna e o Jailson. Então, vou assistir a aula de matemática. Quem sabe eu não saio do 2 mais 2. Bom, eu não saí. Difícil, né? Já vi que eu também não saio. Ok. Então, o Tiago, que está aí presente, aí, que foi convidado pela professora e tal. Tiagão,
Depois troca uma ideia com a Maricela, deixa o seu número que você entra no grupo Então. dos estudantes aí para você ter contato com todas as aulas, cara. Professor, eu O coloquei, Tiago Aurélio foi meu aluno. acabei de colocar o link para entrar no grupo do cursinho dos alunos.